Olha, já se passaram mais de 135 anos da abolição da escravatura, mas a verdade é que uma outra forma de escravidão, mais disfarçada, ainda persiste, e muito, no Brasil. É uma escravidão que não usa mais correntes de ferro, sabe? A corrente, hoje, é o roubo da dignidade humana. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Primeiro, vamos ver o novo disfarce da escravidão. Depois, a gente mergulha na definição de dignidade, para entender o que a lei diz. Aí, vamos conhecer as muitas caras que essa exploração tem, como se luta contra isso e, no final, a gente tenta responder por que essa abolição parece que nunca acaba. E para começar, a gente não vai lá para o passado, não. A gente começa com um caso bem recente, super alarmante, que mostra direitinho qual é a cara da escravidão hoje em dia. A gente está em 2023, no coração da Serra Gaúcha, uma região famosa pelos vinhos. E lá em Bento Gonçalves, fiscais do trabalho se depararam com um verdadeiro cenário de horror. Pessoas que foram para lá atrás de trabalho, com um monte de promessas, acabaram sofrendo abusos extremos. Pensa só, agressões, violência psicológica e a humilhação de serem forçados a comer comida estragada. É inacreditável. E o tamanho do problema era assustador. Foram mais de 270 trabalhadores resgatados numa única operação. Isso mostra que não era um caso isolado, um ponto fora da curva. Não, era um sistema de exploração organizado, funcionando a todo vapor. Então, aí vem a grande questão, né? Como é que a gente pode chamar isso de escravidão hoje em dia? Ninguém ali era propriedade legal de outra pessoa. Bem, a resposta está na forma como o conceito foi repensado. O foco mudou para algo que é a base de tudo: a dignidade humana. Sabe aquela imagem de livro de história da escravidão com correntes, com a pessoa sendo propriedade de outra? Pois é, a versão de hoje é bem mais sutil, mas não menos cruel. Ela aparece na perda total de dignidade, em jornadas de trabalho que simplesmente destroem a pessoa, em condições de vida e trabalho que são humilhantes, e também na tal da servidão por dívida, que é uma armadilha. E no Brasil, a gente tem uma lei para isso, que é o artigo 149 do Código Penal. E ele é bem direto ao ponto. Ele define o que é reduzir alguém a uma condição parecida com a de escravo. E o mais importante, não precisa ter tudo junto, basta uma dessas coisas acontecer, seja o trabalho forçado, uma jornada exaustiva, condições degradantes ou a servidão por dívida. Pronto, o crime já está configurado. E olha, essa é a parte mais importante, que muita gente confunde. Não precisa ter alguém trancado a 7 chaves, sabe? A pessoa não precisa estar fisicamente presa para ser considerado escravidão. O que caracteriza o crime é a violação da dignidade humana. É quando os direitos básicos são tirados de forma tão brutal que a pessoa é tratada como um objeto. A perda da dignidade, essa é a chave de tudo. Agora, seria mais fácil se o caso das vinícolas fosse uma exceção, né? Mas não é. Essa exploração tem muitas faces e ela se esconde em vários setores da nossa economia. Às vezes está por trás de produtos que a gente consome todo dia, sem nem imaginar. Vamos pegar o açaí, por exemplo, um superalimento famoso no mundo inteiro. Mas lá na ponta, na Amazônia, quem colhe o fruto? São os chamados peconheiros. Imagina só, eles sobem em açaizeiros com mais de 20 metros de altura, sem nenhum equipamento de segurança. Vivem em barracos precários, sem água potável, sem banheiro. E para piorar, muitas vezes são forçados a vender tudo que colhem para uma única pessoa por um preço baixíssimo. Ficam presos totalmente dependentes. Agora, saindo da floresta e vindo direto para a cidade. A gente pensa em tecnologia como liberdade, não é? Mas ela também pode criar novas prisões. Pensa nos trabalhadores de aplicativos. As jornadas são controladas por um algoritmo, são exaustivas. A pressão do tempo é constante. Cada segundo conta. O trabalho simplesmente invade a vida pessoal. Não tem mais separação. É uma exploração do tempo da pessoa que, em muitos casos, se assemelha sim a uma condição de escravidão. E talvez a forma mais difícil de enxergar, a mais invisível, é a que acontece dentro de casa. O trabalho doméstico em condições análogas à escravidão. A gente vê casos de mulheres resgatadas depois de décadas de servidão. Isso tem uma raiz cultural muito forte no Brasil. Naquela prática antiga das crias de família, sabe? Meninas que eram dadas para outras famílias, supostamente para serem cuidadas, mas que na verdade se tornavam servas por uma vida inteira. Tudo disfarçado de caridade. Ok, o cenário é complexo, o problema é enorme. A pergunta é, como é que se luta contra isso?
A boa notícia é que o Brasil desenvolveu ferramentas muito importantes para enfrentar essa exploração, algumas até reconhecidas fora daqui. E uma das armas mais eficientes que a gente tem é a famosa lista suja. Como é que ela funciona? É um processo bem sério. Primeiro, a fiscalização vai lá e constata as condições de escravidão. O empregador, claro, tem todo o direito de se defender em várias instâncias. Mas, se no final de todo o processo a decisão for mantida, aí não tem mais jeito. O nome da empresa ou do empregador vai parar nessa lista, que é pública. E o efeito disso é gigantesco, porque mexe onde dói, no bolso. Entrar na lista suja não é só ter o nome manchado. A empresa fica bloqueada, não consegue mais pegar empréstimo em banco público, por exemplo, e o mercado todo fica de olho. Muitas outras empresas grandes que se preocupam com a própria imagem simplesmente param de comprar daquela que está na lista. Ou seja, é uma punição econômica muito forte. E aí a gente chega na parte final. Se a gente tem ferramentas como a lista suja, porque afinal a escravidão contemporânea ainda é um problema tão grande, tão sistêmico no Brasil. Para começar, é bom a gente saber que isso não é um problema só nosso. É um problema global e que está crescendo. Para se ter uma ideia, dados de 2021 da Organização Internacional do Trabalho mostraram que quase 50 milhões de pessoas no mundo vivem em situação de escravidão moderna. E o mais chocante, é um aumento de 10 milhões de pessoas em só 5 anos. O Brasil, claro, está dentro dessa triste realidade. As causas são um emaranhado de coisas. A gente tem uma desigualdade social brutal, que deixa muita gente vulnerável, fácil de ser enganada com qualquer promessa. A gente tem também uma mentalidade, uma herança do nosso passado escravista, que ainda desvaloriza o trabalho e o trabalhador. E, por cima de tudo isso, vem a busca doentia por lucro, a qualquer custo, que cria o ambiente perfeito para este tipo de exploração acontecer. Pois é. A Lei Áurea foi assinada lá em 1888, mas a verdadeira abolição, aquela que garante dignidade para todo mundo, essa, infelizmente, continua sendo uma luta de todo dia. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, uma reflexão para levar daqui. Qual é o verdadeiro custo, o custo humano, que está escondido por trás das coisas que a gente consome e dos serviços que a gente usa?